Eu tenho que começar a publicar isso, né? Sim. Ó, já tá ao vivo. No Face? YouTube. Eu Já tô no vou. Face. Já, sim, só um minutinho. Quer um copo d'água? Pra ficar mais chique, jornalista? Ah, não preciso de chiqueza. Boa tarde. Notícia de hoje. Não gosto de 7 anos chiqueza. reinado do anticristo. Esse paninho tá ridículo, tem que pegar um mais Bonito, ah, tem mais uma largo. gracinha ali. Por favor, né, padre? Você tá com o dedo na frente da câmera. Sim, mas é que eu. Esse não. Ah, deu. Acho que agora tá pegando bem. Deu. Deu o Face? Ai, ai, quero ganhar 20 reais. O Fábio tá precisando. Agora vamos para o. Fazendo doce de bebês, né? Deixa eu ver se deu aqui. Deu. Põe eu aqui, tá ótimo. Então, agora eu vou compartilhar, né? Então eu faço assim, isso. Agora eu escrevo aqui. Ah, não, primeiro eu vou lá no outro. Deu o YouTube também, né? Deu. Fazendo uma vez, essa parece que ela tá criando caos. Não sei nunca. O que você está fazendo aí? Tô tentando centralizar isso aqui, né? Tava meio balançando. Agora eu acho que. Acho que deu. Ah, eu me esqueci ninguém veio botar assar hoje, não sei o quê. Vem, filho. Ali em cima vem de roupa de base, não. Acho que não, né? Obviamente. O que o padre faz, depois eu falo. Olha quanta publicação eu tenho. Levo minutos e minutos fazendo isso. Bom dia. Aqui também tá. Ah, eu também ia rezar com não, não é nada. Não, nós vamos rezar também depois, né? Também já tá no. Tá, isso. Tá? Tudo. Sim, 30, 20 e 30, ainda estou publicando aqui. Já estamos atrasados. Semana de Daniel. Tudo bem. Ai, meu. Ai, eu não liguei aqui. É, tem que ligar lá ainda. Tem que fazer. E ela deixa tudo pronto aí, Face. Face. E
Instagram? Não, Face, não Instagram. Ai, ai, ai. Você tá de fazer coisa. Eu publico várias vezes no Face. Em muitos lugares. Muitos. E agora não. É, Vi que mas- realmente, se falha um, é bom porque se falha um, por exemplo, nós estamos com a internet fraca, Já percebe, né? aí outra. Cresce. Mas eu acho que lá, naqueles individuais que tu ensinou, nem precisa ir, né? Porque. Precisa sim. Hã? Precisa sim, os individuais. Para publicar para aqueles amigos que são do perfil, entendeu? Mas eu tenho que ir, olha, eu tenho Que que já ir. deu. Esse fica aqui? Pode ser, né? Hã? Esse aqui, né? Sim. A caneta já tem aí ao lado. O caderninho. Como é que eu faço mesmo? Eu tenho que copiar eu acho que eu copio aqui mesmo. Aqui. Aí eu vou aqui. Coloco aqui. Esse aqui é o segundo de amanhã. Tá, mas deixa aqui então. Se você precisar escrever alguma coisa. Um, dois, 14. Boa noite. Isso aí, né? nossa, né? Tenho paciência, pessoal, que eu estou aqui no maior do trabalho. Para ir um instante. Eu vou dar um recado pra eles, só que o Facebook não vai entrando. Deixa eu dar uma olhadinha. Não vamos demorar muito, vamos começar. Olha aqui, ó. Aqui já está, ó. Aqui já foi. Não preciso fazer. Já foi. Ah, mas ficou muito bom agora com esses quatro aqui, né? Permanentemente nesse outro. Ó, tá tudo aqui, ó. Já estão tudo aqui, ó. Pronto, podemos começar. Dela, aqui a gente funciona assim. Deixa lá no capitão. Uma pergunta que eu não vejo, que eu vou falar pra ele, né? Nesse caso eu não vejo, aí o Chile faz o. Aí se ele deseja alguma pergunta, pode poder falar isso se quiser. Se não, deixa que eu só me mostra a pergunta, porque eu vejo se é de interesse agora ou não. Tá? Então, 34, já passou 4 minutos. Deixa eu ver quem está aqui conosco no YouTube, né? O Eleandro, a Marbel, o Leonardo, Nisa Luna, o Vladimir, a Maria José Luques, o Marcos Fontoura. Que bom te ver aqui conosco de novo, Marcos Fontoura, viu? O Antônio Lago. Que bom que ele está conosco. Marlene, Ivone Canal, Alessandra, Josemar, João Batista, que belo que tem você aqui também, a Alessandra, Parkour, que entrou na comunidade agora, Guilherme, Cuidado. o Guilherme de Porto Alegre, Alexandre, Totode. Deixa eu ver lá no Face, quem que está lá, se eu consigo ver. Sim, consigo, parece ver.
A Nisa Luna está lá também. A Meire Campos Silva, Dolce ML. Não. Rosimiro, né? Boa noite para ti também. Rosimiro, Dolce ML. Deus abençoe. Não somos muitos, né? Mas somos quem somos. Eu devia ter. Assim, deixa eu tirar esse som daqui. Deixa eu tirar esse som daqui. Eu também achei que meu amor tinha que vir para cá, senão se ela for para o quarto já, daqui a pouquinho ela. É isso. O mais tarde possível, porque senão depois ela não vai dormir de noite, vai fazer carnaval comigo lá. Podemos começar então? Tá tudo ótimo? Não ainda. Só um pouquinho, então, os últimos ajeitamentos técnicos. Entrou o Edson Roque, que bom, Edson. Deixa eu ver se no YouTube entrou mais alguém. Não. Nós não vai ter mais live, não. O Rafael, sim, Elias Ferreira. Não sabe? Fica conosco, Rafael, fica conosco. Você vai gostar. Patrícia Aparecida. Tá ruim o Deus negócio, abençoe. padre. Vamos ver, vamos com calma, ainda está tempo, não estamos tão atrasados. Quase 10 minutos. 10 minutos é a tolerância. Tem como ver também o pessoal daqui da... Não tem. Tem? Sim. Como é que faço? Deixa eu ver. Aí. Clica Clica 2 vezes. Ele tá aparecendo, Isa? Quer? Nós aqui da Ele nunca vai falar. Aí. Tá aí agora? Vai mais pra baixo um pouquinho. Não aparece os comentários que aparecem aqui. Não, mas nem aparece o que nós estamos, não aparece nada. Não. Não aparece nós ao vivo, Tá. aqui, tipo, aparece nós ao vivo aqui. Tá. Quero bem caprichado, hein? Onde é que eu faço para pegar nós ao vivo aqui? Será que eu tenho que clicar em algum outro lugar, ali na fotinha? Ativar perguntas. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, eu acho que é nesse aqui que eu tenho que clicar. Ai. Já que você não falou, eu fiz. Tirei alguma coisa? Não, eu mexi aqui sem querer. Ai. Não estou vendo aqui. Ali é um pouco diferente, ainda não deu. Aqui o Coelho. 2. Sou eu, Bruno Coelho, do Rio. Bruno de Janeiro. Coelho, que belo! Filho, que bom te ver aí. A Noeli Bianchi assinou. A Noeli, ela enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Só um minutinho. Só um minutinho. Falou, filha dessa hoje. Tem que cuidar aí, senão essa aí já faz o discurso aqui agora e assombra todo o pessoal. Já assombra todo o meu povo aqui. Tem que me cuidar muito com essa minha irmãzinha. Vou comentar, Deu? Posso começar? Eu tô Grace. tentando arrumar aqui. Vamos começar então, queridos, hein? Agora está na Não hora. precisa agora. Mais 1 minuto máximo de tolerância para começarmos, né? Deixa eu só colocar aqui. Ai. Tá bem. Estamos aí com o nosso cartaz, a Semana de Daniel, né? Aliás, tem um defeito no nosso cartaz. Eu queria até ter dito para você arrumar, eu esqueci. Mas não faz mal. E eu não vejo aquele outro quadro lá, onde está a indicação da palavra de Deus para mim. Eu não estou vendo. Tem muita luz aqui em cima. Põe aqui, Colocar ó. onde? Aqui. Isso. É que tem muita luz aqui em cima de mim, eu não consigo ver direito as coisas. Então. Aqui eu tinha aquela. Eu tinha aqui mas do lado de cá, né? Eu tinha Que é o suporte para aquele da Bíblia? um ambão de altar. De altar. Ambão de altar. Isso, aí assim eu coloco aqui. Hoje nós não conseguimos nos prevenir tão cedo. Temos que fazer tudo. É muita coisa, gente, para ligar. Deus nos acuda a fazer uma live. A Ivone falou que o som tá ótimo. E a iluminação? E a iluminação, Ivone, demos um jeito em mais uma lâmpada aqui,
e trocamos as lâmpadas para mais forte. Espero que esteja bem agora. Vamos começar então, queridos? Avisar mais ou menos até o horário. Ah, sim, vamos combinar isto. Quase que eu ia esquecer. Obrigada. É que eu queria terminar o assunto hoje, né? Então, fazer dentro de 1h, 15 para as 10, encerrarmos a palestra e partirmos então para completas, né? Que hoje é o que nos Às falta. 9 horas? 15 para as 10, né? 15 para as São 10. 15 para as 9 agora. 15 para as 10, tá bem? Então vamos lá, me ajudem e peçam a Deus que eu consiga Fala sobre as perguntas e fazer. as respostas. Ah, sim, também as perguntas e respostas. Não falar, eu estou completamente hoje. Então, quem tiver perguntas para fazer, pode fazê-las. Não quer dizer que eu vou responder a todas. Algumas posso até responder, digo, ainda durante a palestra, para não tirar muito da palestra, né, do fio dela. E algumas depois no fim. Outras talvez ainda eu não responda, e outras talvez eu responda depois, quando eu tenho feito, vocês veem, que eu depois vou durante o dia acessando e vou respondendo alguma coisa, um pequeno comentário, mas para vocês verem que realmente eu leio e aprecio aquilo que vocês escrevem. Começamos então com uma oração, vamos pedir ao Espírito Santo que venha, e como precisamos dele, hein, gente, porque o assunto é delicado, é difícil, é terrível, então precisamos mesmo do conselho da iluminação do Divino Espírito Santo. Pedimos a Nossa Senhora, que é cheia, completamente plena dele, que ela esteja aqui conosco, mãezinha, e nos ajude a fazer aquilo que sirva para o reino do teu Filho, para o seu retorno em glória e majestade, esperado por uma igreja saudosa, por uma igreja preparada para entrar com ele no reino celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Só para então, sede da sabedoria, Rogai por nós. Só para engatarmos então naquilo que falávamos na primeira, né? Lembrar ainda o finzinho, acho que foi este o fim, dizer, aqueles tratados de paz que se está, e os Estados Unidos está capitaneando tudo isso, hein? Tanto lá, reunindo 62 países na Polônia, né? E dando o nome de paz e segurança, quanto aquele que a Rússia fez, né, com o Irã, Síria, Turquia, também dando que coincidência, né? Coisa dirigida por Deus, dando também este nome, paz e segurança, e este que nós estamos aguardando, já está alinhavado, já está tudo, né? Que era para sair, tinha primeiro esperado as eleições de Israel no dia 9 de abril, passadas as eleições, confirmado o Bibi na presidência lá, depois não, aí se adiou para a Páscoa, e passou a Páscoa, agora se adiou para o fim do Ramadã, o início do Ramadã, junho, julho, não me lembro direito. Então, mas também alinhavado por Trump e a sua equipe, o Jarek, o genro dele, e com este nome princípio de paz e segurança. Bem, aquilo que falava 1 Tessalonicenses 5:3, né? Ou a 2 Tessalonicenses 5:3. Então, vemos como realmente, e até aí nós fomos, né? Como realmente nós temos este forte sinal aí de que está para acontecer alguma grande coisa.
Quer dizer, eu me deparo com essa questão, queridos, o grave problema da avaliação dos tempos, porque é isso que nós estamos fazendo, nós fizemos uma divisão dos tempos, né? Primeiro nós usamos com a conselho de Jesus, nós usamos Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, usamos Daniel, e para ver, para fazer uma divisão da história, né? Depois aquilo foi interrompido, dizíamos, com a morte de Jesus, já não vale mais os sacrifícios antigos, o véu do templo foi rasgado no meio e agora começa o novo e eterno sacrifício a ser oferecido. E temos aí toda uma nova divisão também da história, né? Começa com a história da igreja, com a pregação apostólica, com as perseguições. Depois nós tivemos o famoso milênio, Apocalipse 20, o milênio, né? Que vai da conversão de Clovis o Franco, olha a França, de Clovis o Franco, até a Revolução Francesa, né? Então temos aí realmente os 1000 anos, né, do governo do mundo por Jesus e seus santos, mas isso é feito, né? Isso é acontecido em todos os termos da profecia de Apocalipse 20. Depois nós tivemos aquilo que o próprio Jesus diz, né? É o tempo das nações. A Revolução Francesa inaugura o tempo das nações, o seu orgulho, o direito positivo e tudo aquilo mais, a ONU e o orgulho das nações, né? Então tivemos os tempos das nações. Depois passamos de novo a considerar Israel. Aqui é um detalhe que realmente eu queria sopesar com vocês todos. Isso. Quer dizer, aqui na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, nós temos dito assim, ó: ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Nós tínhamos calculado, né? Porque eram 70 semanas no início da profecia, versículo 24, Deus disse, Gabriel, né? Gabriel disse a Daniel que Deus tinha assinalado 70 semanas para Israel, né? Semanas de anos, né? Então, 70 semanas. E vimos que as primeiras semanas primeiras 7 semanas foram gastas no retorno para Israel, para a Palestina, do povo que estava na Babilônia, e depois a construção do templo, da cidade. Certo? 62 anos, 62 semanas para que acontecesse até a vinda de Jesus, né? E no fim desta última semana, a morte de Jesus, tudo aí, neste capítulo 9, versículo 24 a 27 de Daniel. E nas nossas contas, isto é 62 mais 7, deu 69, tinha faltado uma semana. Uma semana tinha faltado. Então, essa semana que eu li aí, do versículo 27 de Daniel 9, é justamente aquela semana de anos que restou ao novo Estado de Israel, criado em 1948 e que se estende, então, até 2018, ano passado. Ano passado se encerra estas 70 semanas assinaladas a Israel. Essa última semana, que são 70 anos, essa última semana coincide, é a mesma semana, coincide com aquela geração que Jesus diz em Mateus 24, 34. Não passará
esta geração até que tudo isto aconteça. Esta geração de que Jesus fala é a geração dos 70 anos, que vai de 48 a 2018. Coincide com a última semana pregada dita aí por Daniel. Então, bom, tudo isso já passou. Né? Tudo isso foi até aí 2018. Né? Maio de 2018, 70 anos da criação do Estado de Israel. E agora? O que seguir? E agora? O que seguir? Essa é a nossa questão. Quer dizer, o problema da avaliação dos tempos. Essa é a nossa questão, nosso problema. O que seguir? Se até aí nós tínhamos tranquila a palavra de Deus, o que seguir? E agora? O que seguir? Nós temos em Mateus 24, 14c, Mateus 24, 14c, nós temos uma indicação que às vezes a gente não leva a sério, porque Jesus está falando que, ele diz assim no 14, ó, no início do 14, esse evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Aliás, sobre isso eu digo que claro que a coisa nunca é terminada e fechada, mas em João Paulo II nós tivemos o alcance da última das nações, quando a igreja fez um concordato, atingiu um número. Na minha tese de doutorado eu tenho tudo isso, agora eu não lembro mais direito. E claro que depois ainda veio do Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos últimos, né? O Brasil, a nação mais católica, um dos últimos a ter o contrato. E ainda feita por debaixo dos panos. E adivinha com quem? Com o Lula. Gente, o que significa isso? Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Não vou retomar agora. Mas então, essa primeira parte do versículo 34, do versículo 14 de Mateus já foi cumprida. Aí diz ele, e então virá o fim. E então virá o fim. Já atingimos a evangelização. Também com o sistema satelitário, com agora o telefonino, aonde não chega? Onde não chega a palavra de Deus? É só querer, é só deixar-se e vai ter a notícia. Não tem mais, não tem o que dizer. Terminou. O evangelho já foi pregado sobre todos os tetos, lá de cima dos satélites. Né? Então, sim, daí conclui Jesus dizendo, e então virá o fim. Mas isso é uma determinação que nos deixa ainda no ar. Não temos nada. Temos tudo, mas não temos nada. Veio o fim. Né? Quer dizer, terminou os 70 anos de Israel e é o fim. Sim, mas esse fim vai até quando? Como vamos determinar esse tempo? Essa sempre é a nossa questão. Sim, eu não disse antes, só na primeira palestra, né? Na primeira vez que abordei o tema, mas é bom repetir sempre. Tem que repetir no início, no meio e no fim. Tudo o que a gente está dizendo, não é que não saibamos nada, mas a gente não pode afirmar apodidicamente, achar que a gente sabe tudo. Eu vou discordar de todos os autores que eu citei, que eu estava seguindo. Já comecei a discordar. Porque esses autores não entenderam que a coincidência que há entre Daniel 9, 27a e a geração que Jesus proclama. Esses autores não entenderam isso. Mas eu vou discordar deles todos. Mas não é que a gente saiba. Não é que eu quero aqui agora dizer que eu sou aquele que então mais sabe ou tudo sabe. Não, ninguém de nós pode dizer isso. Né? De qualquer forma, se quisermos ver realmente alguma coisa sobre o tempo, que nós temos, eu repito,
Repito de novo aquilo que há tempos eu digo isto. Né? Nós temos o Salmo 90. Porque quando nós falamos que é uma geração, a geração que Jesus diz, quando nós falamos na geração, a geração que Jesus diz que leva 70 anos, né? Por que nós dizemos que a geração leva 70 anos? Porque nos baseamos na palavra de Deus. É o Salmo 90, 10, que diz, olha, né, uma geração leva 70 anos. Mas aí que está, o mesmo versículo do Salmo, versículo 10 do Salmo 90, diz, fato notável, quando os mais fortes alcançam 80. Então, os 70 anos já passaram. E eu digo assim, bom, no máximo temos 10 anos. Mas tem que contar de 2018. No máximo até 2028. Né? Máximo até. Fato notável quando chega a 80. E não chegará, porque não é obrigado a chegar. Não chegará. Não chegará. Não chegará. Então, essa é a indicação de tempo que eu imagino que nós podemos nos firmar. Imagino que nós podemos nos firmar. Depois eu vou juntar aqui outras razões, né? Mas a razão bíblica, eu diria, é esta. Não encontro outra indicação de tempo, além desta, do Salmo 90, 10, senão aquelas do tempo do anticristo. Para o anticristo também se dá uns tempos. Se dá uns tempos. Então, e essa que seria a derradeira semana, também de Daniel. Só que, aqui já de novo vou discordar de todos os autores, inclusive do título que eu mesmo dei a esses nossos encontros, porque não é uma semana. A semana de Daniel não é uma semana. Na verdade, é só meia semana. A profecia agora não é mais dita em anos, mas em dias. Em dias. Então, todo mundo fala aí em 7 anos do reinado do anticristo. Nunca aceitei isso. Nem podemos aceitar. Estamos 6 anos com o antipapa e falso profeta. A gente não aguenta mais. Imagina 7 anos com o anticristo. Mas aí seria destruição total. Não. Eu sei que tem profecias aí particulares que falam de 7 anos. Agora, o modo de aplicar e de ver isso, então, aqui, discutam aí, porque eu não vou entrar nessa discussão. Né? Eu vou seguir a profecia maior, que é aquela das Sagradas Escrituras. Essa não tem erro. Né? E essa não tem, como se diz, como Nossa Senhora mesmo avisa nas suas profecias, que tudo pode sofrer mudança. Né? Muitas coisas, até pede para a gente rezar, fazer penitência, para mudar o quadro. Né? Mas na Bíblia não tem mudança. É aquilo que está aí e acabou. Né? Ali não tem mudança. Então, sim. O que nós temos na Bíblia sobre o tempo do anticristo? O tempo do anticristo. Nós temos na Bíblia, em primeiro lugar, Daniel. Daniel, capítulo 12. Isso aqui é uma coisa muito bonita, gente. Daniel, capítulo 12, nós temos aí uma profecia sobre olha como a Bíblia nomina, a profecia reservada. Sabe? É uma coisa tão terrível o tempo do anticristo que a própria Sagrada Escritura prefere não revelar. Não gosta de usar muitas palavras, prefere deixar no escondimento.
Mesmo quando revela, prefere tão terrível que vai ser que... Então, Daniel 12, Daniel 12, versículo 7. Deixa eu ler toda a profecia para vocês, porque ela é muito bonita. É muito bonita mesmo. Diz assim, Daniel: estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas, aquelas coisas que isso deve dizer, coisas inauditas, coisas que não se fala. Que não se, até quando? É a pergunta que nós estamos fazendo. Essa é a pergunta que nós estamos... Hoje nós quisemos responder ou perguntar, mais perguntar do que responder. Ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. Juramento solene, as duas mãos erguidas, não uma só, são as duas. Aqui é a palavra de Deus, é juramento de Deus. Vem coisa séria agora. Jurando por aquele que vive eternamente. Aspas, diz o anjo. Será para um tempo, mais tempos e metade de um tempo. Viu? Um tempo, mais tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, dizemos, né? E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, nós já estamos no esmagamento. Viu? Nós já estamos no nosso esmagamento. Como nós nos sentimos esmagados. Sem dúvida. E se não querem falar de outra coisa, falem desse bispo africano que acabou de dizer que estão dizimando os cristãos na África, estão matando cristãos na África assim, adoidados, os muçulmanos, matando os cristãos. Nunca, já João Paulo II dizia isso, mas agora então de forma que nunca morreram tanto, e se compara com o tempo da perseguição romana, diz que hoje nós temos mais mártires do que daquele tempo. Se não querem falar de outra coisa, se não querem falar da fé, que é o pior, o esmagamento da fé do povo santo. Então, vou repetir. Será para um tempo, mais tempos e metade de um tempo, e quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas hão de consumar-se. Viu? As coisas inauditas, todas serão consumadas num tempo, mais tempos, como é que diz ali? Mais tempos e em 3 anos e meio se consume tudo. Em 3 anos e meio passa tudo. Eu ouvi, mas sem compreender. Voltou. Aí, voltou. Pode começar. O outro também? Sim. Fala desde Todos o que você dois. estava falando que o anjo não podia revelar. Então vejam que coisa mais séria é isso. Diz aqui, Não seria bom avisar o pessoal que não foi perdido, né? eu vou voltar para recuperar tudo. Né? Diz Daniel, eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei, meu senhor, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e reservadas até o tempo do fim. Portanto, aqui tem uma coisa que eu costumo dizer, queridos, reservada, não, Deus nem queria falar de tão terrível que vai ser. E até o tempo do fim ficam ocultas. Mas agora o tempo do fim se revela. Os olhos de alguns, não todos, mas os olhos de alguns conseguem ver. Por isso que eu falo numa efusão especial do Espírito Santo sobre nós. Precisamos ser dóceis, sempre cada vez mais dóceis. Não quero parecer aqui, mas não é todo mundo que está enxergando o que está acontecendo.
São poucos aqueles que estão levando a sério a preparação. Pouquíssimos os que estão levando a sério. Mas no tempo do fim, quem é que se abriu para compreender que Bergoglio é um falso profeta? Hein? Quem é que se abriu? Mas eu não sabia disso. Fui vendo pela circunstância. A realidade se me impôs. Se me impôs como realidade isto. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Somos nós, né? Os maus agirão com maldade. Essa continua. E todos os maus ficarão sem compreender. Acabo de dizer. Somos poucos os que compreendemos. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Nós é que estamos procurando compreender. Nós é que estamos sabendo interpretar os sinais dos tempos que nós estamos vivendo, da realidade que nós estamos vivendo. Vem, agora uma dica boa. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. 3 anos e meio, né? Agora, como dizia, o fim dos tempos não se conta mais em anos, mas em dias. 1290 dias. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Portanto, 45 dias a mais. Então, esta indicação de tempo nós temos em Daniel. 1290 dias, 1335 dias. Esta a indicação de não mais anos, não 7 anos, mas 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isto mesmo. Em Apocalipse nós também temos uma indicação de tempo. E também fala em dias, em anos. Digo, dias ou meses. 42 meses ou 1260 dias. Como é que eu li ali? 1290. Né? Então, em Apocalipse 11, 2, esse tempo se refere às nações. Em Apocalipse 12, 6 e 14, esse tempo se refere à mulher, que é a igreja. Em Apocalipse 11, 3, se refere às 2 testemunhas, mas 2 testemunhas para Israel. O pessoal fala aí, Marcos Henrique, tu que gosta tanto de falar das 2 testemunhas, vejam, são as testemunhas para Israel. E por que não, volto eu de novo a insistir, não poderiam ser justamente João Paulo II João Paulo II e Bento XVI são um só, e Paulo VI, nas suas visitas à sinagoga, sei lá. No caso, Apocalipse 11, 3, essas 2 testemunhas são para Israel. E o tempo do anticristo, então, sim, dito, também nesse mesmo período de tempo, dito em versículo 13, 5. Depois tem os outros, tantos versículos, eu tomei nota de todos aqui, mas não precisa. 13, 5 é o tempo do anticristo, que dá exatamente 42 semanas, ou então 1290 ou 60 dias. Agora eu estou confuso com esses dias aí. 3 anos e meio. 3 anos e meio de 30 dias. Tá? Então, primeira coisa a considerar é aquela palavra que já te falamos sobre Mateus 24, 14. E então será o fim, diz Nosso Senhor. Levar a sério essa palavra. Não tem indicação do tempo. Para ter a indicação do tempo, nós temos que recorrer àquilo que Jesus nos manda. E ver isto em Daniel. Né?
Daniel nas suas semanas e ver que aquilo significa, então, 70 anos. E, na Sagrada, e no Salmo 90, 10, acrescenta mais 10 anos. Vejam, os 1290 dias, 3 anos e meio, é para o anticristo. Tanto em Daniel, quanto em Apocalipse 13, 5. Querem ver o que diz lá Apocalipse 13, 5? Diz assim, ó, Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Esse é o tempo do anticristo. 42 meses. Esse é o tempo. Aqui quanto diz? 7 anos? Não, 3 anos e meio. Esse é o tempo do anticristo. Não é tudo isso aqui, não. É só isso aqui. Só isso aqui. 7 anos do reinado do anticristo. Isso está errado. Não tem 7 anos de reinado do anticristo. Quantos meses? 42. Não são 7 anos do reinado. Isso está errado. Não são. Não são 7. São 3 anos e meio. São 3 anos e meio. Está caindo de novo. Tem que avisar o pessoal que às vezes o Face está melhor. Ele está pegando menos, quem puder, né? Acessar. Pode voltar. O que eles não ouviram? Parou nos 3 anos e meio, né? Do reinado. Não é esse tempo. Sim, não é 7 anos. É 3 anos e meio. Não espere o anticristo 7 anos. Graças a Deus, são só 3 anos e meio. Tá? E serão muitos, tá? 3 anos. Deus tem que abreviar isso. Mas o que eu queria falar é isso. Terminado o tempinho do anticristo, então teremos ainda 45 dias e virá o Senhor. Esses 45 dias, depois falo sobre eles. Tá bem? A profecia de Daniel. Né? Então, a pergunta agora, olhando para todo o mundo, é: quem está esperando um Cristo? Quem está esperando um Cristo? Que nós muitas vezes chamamos de anticristo. Quem? Quem está esperando quem? Um Cristo. Ai, que marmor da minha vida. O Cristo. Eu estou esperando. Ela está esperando. Cristo, a mãe do Cristo. Ela está esperando E tudo. todos Eu também os estou. santos Eu anjos. também. Mas vejam, eu botei 3 grupos, né? O primeiro grupo seria os hinduístas, os budistas, o pessoal da Nova Era e da Fé Bahá'í. Todos eles estão falando numa espécie de Cristo. Né? São 4 movimentos religiosos que creem que estamos na iminência do surgimento de mais um espírito iluminado, de um Buda, de um mestre ascensional. Eles falam mestre ascensional. Superior a todos os anteriores. Né? Identificados também. Identificados quase sempre como tendo sido os fundadores das religiões. Estamos esperando. Buda, Confúcio, Lao Tse, o próprio Jesus, Maomé. Eles falam de Jesus também. Maomé. Né? Um Jesus esotérico. Né? Jesus esotérico. Chamado no movimento teosófico, que é o principal sistematizador das ideias que hoje apresenta o movimento Nova Era, chamado de Maitreya. Eles chamam de Maitreya. Que no limiar da era de Aquário, dizem eles, virá para trazer evolução espiritual ao homem. É uma etapa, eles não dizem assim, a evolução, é uma evolução. Depois haverá outras. Eu se perdoe mesmo. Alguns dizem que será o próprio. Palavra besta que sai aí. Alguns dizem que será o problema. Assim, tudo aqui é palavra besta. Alguns dizem que será o próprio Cristo reencarnado. Enquanto outros insistem em dizer que será um espírito mais evoluído que o de Cristo. Tem quem diz isso, né?
Entre os hinduístas, budistas, Nova Era e a fé Bahá'í. Outros que esperam um Cristo são os muçulmanos, os islamitas. O islamismo. Também crê que antes do juízo reinará sobre os árabes um imã Mahdi. O maior dos imãs. Um imã Mahdi. Um representante de Alá, que reinará por 7 anos. Olha, eles também fazendo 7 anos, vejam. E trará prosperidade e estenderá o Islão até os confins da terra, conquistando todos os infiéis, matando ou fazendo converter. Chamado de o justo líder da humanidade. Segundo as crenças muçulmanas, que se encontram nos chamados Hadith, que são ditos de Moisés reduzidos a escrito após a sua morte, este imã será anunciado com sinais e prodígios para que seja reconhecido pelo povo. Eles estão esperando, gente. Eles estão esperando o seu imã Mahdi. Vejam, toda a terra está esperando alguma coisa. Né? Um Cristo. Que coisa impressionante. E claro, quem espera também, quem mais? Quem? Os judeus. Os judeus também esperam. Esperam o seu Messias. Eles ainda esperam o seu Messias. A reconstrução do templo, se fala tanto hoje, já tem até a ovelha. O terneiro, né? Aliás, para eles é que Jesus diz em João 5,43, que se um outro viesse, que não receberam a Jesus, né? Se um outro viesse em seu próprio nome, Jesus que vem em nome de Deus, a esse recebereis de Jesus. A este recebereis. É a profecia de Jesus. Né? Mas vejam que aqui não está dito que ele tem que ser judeu. Ou que tenha que reinar primeiro em Israel. Esse pessoal fica esperando que o Messias vá, que o anticristo primeiro... Bom, até poderia ser, mas não necessariamente. Quer dizer, como todos estes povos esperam um Cristo, eu digo que não necessariamente nenhuma dessas expectativas que não são católicas. Nenhuma dessas expectativas é católica. Nós estamos esperando o anticristo. Não é o Cristo. Não é o Messias. Nós estamos esperando aparecer aí o anticristo. Então, muito menos... Não, amor, não pode. Muito menos que vá... Tem gente que católico achando que não, primeiro tem que reconstruir o terceiro templo. E até estão dizendo agora que o terceiro templo foi reconstruído aqui em Brasil. Aqui em São Paulo, como é que era o templo do Medina, né? Isso aí! Salomão. O templo de Salomão. Então, bom, eles mesmos dizem isso, né? Eles mesmos. Quer dizer, nada disso, gente, nada disso. Precisamos nós... Nada disso. Basta que um super hiper líder... É o sermão de amanhã, que eu vou falar amanhã. Jesus. Não, agora voltou. Volta o Face. E tem tanta gente no Face. De repente, ao menos avisar se caso der algum problema, deles ficarem atentos, né? Se caso o padre não voltar mais. Aí voltou. Agora deu. Pode Deu continuar, tudo? pode voltar. Mas então eu dizia, nada dessas expectativas que estão vigendo aí no YouTube, em tudo quanto é lugar, nós precisamos encampar. Nada disso nós precisamos encampar. Nem que o anticristo é judeu. Nem que o anticristo seja judeu. Nem que ele, muito menos que ele tenha que reinar aí um período sobre Israel. Nada disso nós precisamos encampar. Nada disso, gente. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Nada disso precisa ser realmente profecia a se cumprir.
muito menos a construção do terceiro templo. Tá? Muito menos, muito menos. Você quer que ele tenha que ser judeu? Você quer que ele seja judeu? E as profecias, como é que é? Eu estou falando da profecia maior que aquela da Bíblia. Então, claro que nós fazemos essas perguntas. Quem será o anticristo? Quando ele começará a reinar? Da onde ele vem? Quantos anos realmente ele... Não sendo velho, tá bom. Onde isso está previsto? Ah, outra gritou. Quando ele se tornará intragável? Isso é uma pergunta importante, eu acho. Quando ele se tornará intragável? Quais são os sinais precursores do seu aparecimento? Quais são os sinais precursores do seu aparecimento? Eu queria começar justamente falando sobre isso, viu? Ele tem que ser reconhecido em Israel? Tem que ser. Que entidade terá esse reconhecimento? Eles têm que pensar que ele é o seu Messias? Ele tem que ser conhecido Ou eles podem acolher o anticristo e continuar esperando um Messias em um terceiro tempo que afinal nunca se realizará? Todo o povo de Israel tem que reconhecê-lo, recebê-lo como tal? Cadê a dois? Não, Voltou. Voltou. Aqui voltou. E no Face? Não. Ah, voltou também. Pode eu ir. falo sempre. Então, eu vou repetir essas últimas perguntas, né? Causa Que eu acho que são... Veja, eu tenho mais perguntas do que respostas, né? Quer dizer, essas perguntas são sérias, porque se ele tem que ser realmente reconhecido como tal em Israel, por que não pode vir o anticristo mesmo e Israel recebê-lo como, sei lá, o grande organizador deste mundo, até que venha o seu Messias? E continuar esperando depois do seu Messias? Hein? Continuar esperando. Continuar esperando a construção do terceiro templo. Que entidade tem que ter esse reconhecimento? Precisam reconhecê-lo como seu Messias? Ou pode reconhecê-lo só como um grande organizador do mundo? Pode, ou então, todo o povo tem que recebê-lo como tal? Quem deve aparecer assim para todo mundo? Todo mundo diz, aquele é o Messias que Israel esperava. Entenderam? Não bastariam que os religiosos, talvez os mais piedosos, os ortodoxos lá, dissessem, não, este homem é o... Teriam que ser. Mas nem Precisa ser realmente aclamado publicamente? Nem todos são. Não, eu estou falando agora do verdadeiro anticristo. Porque ele pode muito bem vir e instalar-se no Vaticano, ser acolhido por todas as nações como um organizador, como um homem que resolve os problemas do mundo, mas Israel continuar esperando o seu Messias, né? Que nunca virá, porque já veio. A palavra não fala que é uma imagem, pá? É outra coisa, né? Já falei sobre isso na outra palavra. Tá. E qual é o papel das autoridades vigentes ao tempo da sua aparição? Qual é o papel das autoridades vigentes, né, de Bibi, que assumiu de novo lá, né, durante o tempo da sua aparição? São todas questões que ficam um pouco em aberto. Né? Não temos respostas para tudo. Então, quais os sinais precursores, os sinais do fim? Quais são os sinais que estamos realmente no fim? Talvez o primeiro e mais forte sinal seja realmente aquele que o Senhor Jesus fala em Mateus 14, 12, isto é, o esfriamento da caridade. Né? Nosso Senhor fala no esfriamento da caridade. E, diz Nosso Senhor, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O esfriamento da caridade. Bom,
Hoje impera o egoísmo. Se é por esse sinal, nós temos que todos dizer, bom, estamos no fim do mundo, estamos no fim dos tempos. Tá? Estamos. Mas podemos, sobretudo, analisar a 2 Tessalonicenses 2, 1, 4. 2 Tessalonicenses 2, 1, 4. Ali nós temos uma série de dicas para nós entendermos o tempo que nós vivemos. Né? Então, diz Jesus que é o esfriamento da caridade. Tessalonicenses disse que se dá uma grande apostasia, vai se dar uma grande apostasia no mundo. Né? Apostasia só pode ser da verdadeira religião. Né? Os outros já estão apostatados há muito tempo. A apostasia só se pode dar se existe uma verdadeira religião. Contra mergulho isso. Ó. Apostasia só pode acontecer, se realmente existe uma verdadeira religião, e desta. Apostasia só se pode dar mediante essas duas condições. Que exista uma verdadeira religião e nesta. Então, bem, estamos aí na maior das... desde o Vaticano II. Né? E agora, então, a apostasia chega aos cúmulos, né? Nos tempos atuais. Também se deve dizer que a infiltração na igreja, né? Imagina falar em lojas maçônicas, dizer que só no Vaticano há 4, né? A P2, a propaganda 2, imperou lá para os cristãos da própria Itália. Né? Cardeais. Já está na baixaria. O Vaticano tomado por comunistas, mas Bergoglio é comunista. E não só o Vaticano. Comunistas agora é em toda parte. A América Latina aqui impera o comunismo. Né? Esses padres da heresia da libertação são tudo comunistas. Vocês não são católicos. São comunistas. Mas não é só América Latina. Isso está, estamos dizendo, a libertação está na Europa, na África, em tudo quanto é lugar. Menos, mas está em tudo quanto é lugar. Sim. A infiltração na igreja pelos homossexuais, que é o grande problema dos abusos que agora se enfrentou. Pelos agentes das famílias poderosas, imagina que no Vaticano, os agentes das famílias poderosas estão lá dentro. Impostos no Vaticano. As congregações. Então, a apostasia, a infiltração na igreja e, para assinalar que estamos no fim, para mim, um dos grandes sinais de que estamos no fim é a presença do falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, reconhecido em Jorge Mário Bergoglio, no Papa, aquele que toma o título, se veste de branco. Jamais pensaríamos, é uma surpresa, é um escândalo para nós católicos. Quantos católicos não conseguem aceitar isso? Quantos católicos não conseguem aceitar isso? Infiltração da igreja, o falso profeta aqui não está, né? Não tem. Não, falso profeta, antipapa, um antipapa, falso profeta. Esse aqui é um cordeiro que fala como serpente, uma serpente que fala como cordeiro. Cordeiro que falará como serpente. É a loquela mundi, como eu gosto de dizer, né? O discurso do mundo, das famílias poderosas, da ONU, da União Europeia, tudo na boca deste falso profeta.
Está tudo na boca desse falso profeta. Ai, Mas dificuldade. para mim não há um sinal mais evidente de que nós estamos no fim do mundo do que este falso profeta. E agora, me digam, quantos anos ele tem? 82. Quanto esperam que ele viva ainda? 20, 30, 50, 100 anos? Não, estamos no finalzinho dos tempos. O anticristo, que como veremos deve assinalar o fim dos tempos, está com 82 anos. É um velho. Um falso profeta. E olha, que segundo o que nós acreditamos, o próprio Bento XVI tem Bom, ele é um daqueles outros grandes sinal, né? Aquele, está lá escrito no último aqui, aquele que o detém. Né? Ele está com 92, né? Quando ele foi eleito, Então, toda a destruição do papado, toda a destruição da igreja que esse homem está promovendo, pensem na igreja da China, pensem no que está acontecendo na China. nós vimos, O cisma, o grande cisma que já está em ato desde 1916. Não, desde 2016. Desde 2016 nós vivemos o grande cisma. Eu sempre digo, quanto maior, quanto menos se quer reconhecê-lo. Estamos no grande cisma. Esses padres que agora, esses 1.500, bom, escreveram aí, acusando, como nós já desde então acusamos Bergoglio de herege, estamos no cisma. Claro que um outro grande sinal é a invalidade da Eucaristia. O que acontecerá com o sínodo agora pan-americano, pan-amazônico? Sim, mas isso ainda, nós dizemos que a Eucaristia ainda é válida. Apesar de sofrer, sobre a Eucaristia eu tenho que falar só sobre isso, né? Apesar de sofrer uma grande diminuição, nós ainda dizemos que ela é válida. Pelo menos na maior parte sim dizemos que ela. Acho que a maior parte ainda, ela é válida. Acho que ainda a maior parte. Resta dúvidas sobre algumas celebrações, sobre muitas celebrações. Mas ainda dizemos é válida. Tem que tornar-se inválida. A missa aquela ecumênica, que já está desenhada, dizem que já está escrita. Aquela ali teremos a invalidade da Eucaristia. A missa celebrada por mulheres, inválida a Eucaristia. Aqui no Rio Grande do Sul já não celebrou bispos e sacerdotisas, aí, pastoras? de mulher, Concelebraram uma Eucaristia? Invalida a Eucaristia. Invalida a Eucaristia. Para não falar na matéria. Agora no pão amazônico querem mudar a matéria. A matéria da Eucaristia, não fazer mais pão. Não mais pão de trigo. Depois, outro sinal é a igreja mundial. Uma igreja mundial. Relativista e ecumênica. Mas isso é projeto da ONU? É projeto de Bergoglio? Esse é projeto que está se realizando, está em plena formação. Está em plena... Não botaram a estátua de Lutero lá no Vaticano? Está em plena formação. É o sinal do fim. O sinal do fim. Temos então ainda aquele que o detém, né? Aquele que o detém. O que o detém. Versículo 5 de 2 Tessalonicenses 2. Que nós achamos que é Bento XVI. Mas de certa parte, eu já disse isto, né? Quem de nós viu aquele helicóptero branco subindo
aos céus, rumo a Castelo Gandolfo, né? E chegar naquela hora fatídica das 8 horas da noite, quer dizer, depois ele voltou para o Vaticano, mas foi afastado, né? Foi afastado, renunciou, foi afastado, né? Já podíamos quase dar por realizada a profecia, ao menos em parte. É verdade que esperamos ainda que ele saia lá do Vaticano mesmo, esperamos ainda que ele, um atentado lá no Vaticano, ele passe por cima dos cadáveres dos seus cardeais e padres, né? E de que ele mesmo venha a ser morto, né, algum tempo depois. Sei lá, pensamos que está Bento XVI, mas já tem 92 anos. Quantos anos vocês acham que ele ainda pode durar, o bom velhinho? O Marcos Edomes perguntou ali, cadê? Será que o Bento XVI ainda vai falar sobre a profecia de Fátima? Não. Ele vai realizar a profecia de Fátima. Falar não digo, mas realizar, nós estamos esperando que se cumpra nele. Ele, sim, eu digo isso, ele é o homem de ironia, né? Ele participar daquela mentira. Olha, diante das câmeras para todo mundo, lá no Fátima, a igreja, mentira, publicou, aquele, eu li, né? Eu quase vomitei, sabe, quando eu li, isso eu ainda acreditava nesses homens todos, né? Naquele tempo eu ainda acreditava neles todos, mas não consegui engolir aquilo, aquela explicação de Fátima, né? Então, ironia, para mim, me parece que ele que participou daquela mentira, ver em si mesmo realizada a profecia. E ele ser aquele bispo. Vejam, me parece maravilhoso isso. As crianças viram um bispo, mas vestido de branco, elas não sabiam se deviam chamar de bispo ou de papa. Era um papa que agora já era só bispo, tinha renunciado. Essa que é a verdade. E nele vai acontecer. Eu acredito que sim, eu acredito que nele. Mas isso é profecia eu estou falando da Bíblia. Então, até que tudo isto realizado, apareça o homem ímpio. Aí aparece o homem ímpio. O que eu conto por certo, queridos, é que, como Francisco mesmo, isso já é uma evolução, tenho falado sobre isso em sermões, né? Isso é uma evolução, uma coisa que está evoluindo lentamente, mas está assumindo corpo, e agora nesse discurso de ontem, assumiu de novo um corpo forte, quando Francisco está dizendo que a humanidade precisa de um líder, né? É isso que ele está dizendo. Né? Então, até que ele assuma de apresentar-nos um líder e trazer esse líder para o Vaticano e hospedar ele com todo o seu staff lá nos apartamentos pontifícios que ele não quis nunca ocupar. Olha que coisa, parece que está tudo, há 6 anos está tudo preparadinho para o anticristo. Quando ele instalar lá este homem, então, ele não apresentará como o grande salvador do homem em todas as suas situações. Já falarei sobre elas, né? Esse homem que se levantará contra tudo que se chama Deus, diz o versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2, ou que recebe um culto, até de outras religiões, portanto, hein? Até outras religiões. Ele será o Imã Mahdi, ele será o Messias de Israel, o Imã Mahdi dos muçulmanos, o Krishnad, o Maitreya, ele será tudo isso. Ele será para cada... Este homem será. Tá? Este homem será. Até que ele mesmo, esse é o objetivo, até que ele mesmo se sente no trono e queira passar por Deus. Vocês viram Francisco beijando o pé daqueles africanos? Francisco se ajoelhará e beijará os pés do anticristo.
ele se ajoelhará e beijará, depois, e em pós ele, os cardeais todos, bispos, padres. Haverá uma grande cerimônia. Sim, isto acontecerá. Isto acontecerá. Agora vocês acreditam, eu já falava disso antes. Agora vocês acreditam que isso é possível, hein? Porque viram Francisco beijando os pés daqueles africanos. Né? E ele fará exatamente isso. O anticristo vai exigir dele isso. Com toda a empáfia e todo o orgulho, vai estender o pé e Francisco terá que se prostrar aí ao chão e beijar-lhe os pés. Isso acontecerá. Nós espero não ver. Espero já estar num lugar, num refúgio, e não ver. Mas isso acontecerá. E ele estará sentado lá naquele trono que Francisco não quis ocupar. Ele estará sentado lá, fazendo-se adorar como se Deus fora. E vão com ele lá, o irmão, aquele da Budai, aquele baita, vai lá também, vai lá beijar também o pé dele. E vai lá o pessoal, os rabinos, vão lá beijar os pés dele. E vão lá o pessoal da Nova Era. E vão lá os hinduístas e os budistas, vão lá beijar-lhe os pés. Vão lá. Uma grande, belíssima cerimônia, pomposa cerimônia. Podem acreditar, isso acontecerá, Claro que para isso acontecer, então, os acontecimentos finais, né? O que nós esperamos, e não sei se não para este ano, hein? Estão aí nos alertando. A grande crise econômica. Primeiro virá a grande crise econômica. Estamos alertando, não deixe dinheiro no banco. Não deixe dinheiro no banco. A crise está para estourar. É a bolha. Ninguém mais sustenta. Ninguém mais consegue manter essa bolha. Virá a grande crise econômica, o grande krach. Jamais visto. Aí a humanidade vai voltar à mais radical pobreza. Muitos morrerão de fome, milhares morrerão de fome. Muitos se matarão, os empresários de tudo. Muitos suicídios, gente. Muitos suicídios, com certeza. Quando eu vejo o nosso amigo aí, empresário amigo aqui da cidadezinha, pedindo para nós rezarem, passando o trabalho, eu fico pensando, olha, que não virá. Depois, para que isso aconteça ainda, o acirramento da Terceira Grande Guerra. A Terceira Grande Guerra. Dizem que ela já está aí, né? Mas ela terá que recrudescer. Tudo isso é aqui antes, ó, antes dele, dos 3 anos do anticristo. Tudo isso é antes. Tá? Tudo isso é antes. É nesses anos que nós estamos aí, começou em 2018. Doenças, pestes, criadas em laboratório tantas. Tudo isso deve vir, tudo isso deve vir. Aí ele, para criar as condições para este homem ser, ele vai ser o grande solucionador. Aí Israel recebe ele, o pessoal da Nova Era recebe ele, os muçulmanos recebem ele, os budistas recebem ele, todos vão receber ele com mergulho lá no Vaticano. Por isso eu digo, de repente não precisa Israel deixar de esperar o seu Messias, o pessoal da Nova Era esperar o seu Maitreya, né? Mas para se realizar aquilo que os católicos, os únicos que detêm a verdade, realmente esperam, o que é necessário é só isto, que apareça este homem lá no Vaticano e vá fazendo devagarzinho. Não é que no primeiro dia vai sentar lá no trono, não? Vai chegar muito devagarzinho, né? Dependendo de mergulho. Aí depois ele vai crescendo. Né? Ele começa devagarzinho, vai crescendo. Né? Nós temos um tempinho. A Nossa Senhora nos diz aqui em casa, nós temos um tempinho. Mas como nós vamos resistir à crise econômica?
Como nós vamos resistir às doenças e às pestes? Como nós vamos resistir à guerra? Estamos com medo aí da Venezuela. já imaginam a Venezuela no Brasil que já está apodrecido? Sim. Bem, então, esses serão os primeiros anos do anticristo, viu? Isso serão os primeiros anos do anticristo. Perseguição, fome, o sol queimando a terra, vai queimar cidades e regiões, cidades inteiras, tá? Calores tórridos, insuportáveis. A senhora manda usar água benta. Crise econômica, guerras civis, bombas atômicas. Então, tudo isso vai acontecendo no grande castigo. Esse é o grande castigo. A perseguição. Depois desses primeiros anos, a perseguição, o sol queimando a terra, a crise de guerra civis, as bombas atômicas, o primeiro meteoro que vai bater sobre a Terra, tirar ela da órbita, mudar os dias e as estações. Mas antes nós teremos teremos o aviso e o milagre. Vejam, queridos, se me perguntarem quando é que Jesus vai voltar? No máximo 2028. Que nós temos de 2018, 2028, 10 anos. Fato notável quando chega a 80. Mas esse aqui acredita em 2026. Aquele outro que começa mais propriamente no ano passado, a contar, acredita que em 2025, 24. Né? Outro esquema que nós seguimos. Eu não vou dizer uma data, mas pode ser antes. Pode ser antes. Este ano, o ano que vem, tudo se acirra, a crise econômica, as doenças e tudo, e já vem o anticristo. Este ano, o ano que vem, bom, depois que o anticristo estiver aí, 3 anos e meio. Máximo. Então, bom, esse primeiro meteoro que vai cair, mas nós estaremos tão sofridos, a humanidade tão reduzida, até com bomba atômica. O que se diz é que se esse primeiro meteoro não caísse, a humanidade se destruiria com bombas atômicas. É isso que se diz. Quer dizer, o primeiro meteoro será uma misericórdia de Deus a nos salvar de nós mesmos, que nos mataríamos a bomba atômica, que já estarão pipocando. Então, com essa queda do primeiro, tudo aquilo que resultar desse meteoro terrível que vai cair sobre a Terra, aí é bom. A guerra tem um solevo. Nem dá para fazer mais guerra. E nem precisa, porque as águas, com o Fukushima, as águas já estão inquinadas do Pacífico. Imagina essas águas todas invadindo continentes está tudo na beira dos oceanos, essas usinas atômicas e tudo. Mas é um Deus dos acuda. Não salve-se quem puder. E depois do meteoro, o primeiro meteoro, aí vem terremotos, a Terra vai ficar tão frágil, a sua estrutura, que vamos ter terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, frios gélidos. Bom, para o aviso, queridos, nós já vamos ter uma semana de escuridão e de frio gélido. Já vamos ter uma semana, para o aviso. Não vai ser dos 3 dias, não. Não, esses não são os 3 dias são no fim.
Mas já teremos aí uma avant première, mais física do que espiritual. Aquela será mais espiritual. Os demônios estarão soltos e nos acossando. Aqui será mais, mas será mais a graça. Dura o aviso, vendo os pecados da gente, duro com certeza, mas será mais físico. Os dois astros que se chocam, a luz que vem sobre a terra, depois a escuridão e o frio, ou antes, né? A escuridão e o frio. Então, uma semana, 15 dias que vamos passar com grandes... isso aqui. Né? Mas depois de finalizando todo esse castigo, aí nós temos o castigo final. Aquela imensa pedra se aproximando. Nós vamos ver a olhos vivos, ela crescendo, crescendo, crescendo. A Terra já não estará mais na sua órbita natural. O primeiro meteoro já nos terá tirado da nossa órbita. Né? E teremos já restabelecido algumas comunicações, porque se perderão tantas se perderão. Mas os homens verão aquela pedra se aproximando e crescendo e crescendo. Bom, como diz a Sagrada Escritura, vão estar desmaiando de terror. Vão estar desmaiando de terror. E então virão os 3 dias de trevas. Sobre isso tem que falar uma hora só sobre os 3 dias de trevas. Né? Importante para nós como esperança, é essa promessa de que o tempo será encurtado. Mateus 24, 22. Diz lá, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E por isso digo, esses dias esperamos sejam abreviados, entre aviso e o castigo final, né? Quanto tempo? Sei lá, penso que pouco mais de um ano. Pouco mais de ano. Digo de castigo, né? De castigo, pouco mais de ano. Aqui se espera no mesmo ano. Depois de um certo tempo, para ver se a humanidade corresponde ao aviso e ao milagre, não correspondendo, então vem o castigo, e esse eu espero que em menos de ano. Com o aviso é que eu penso o anticristo tornar-se-á intragável. Ele vai enlouquecer com o aviso. Ele e todos os seus asseclas aí começarão a grandíssima, aí sim quererão matar-nos a todos nós. Acusarão a nós de sermos a causa do aviso, termos enganado o mundo, a eles. Então, isso aqui, pouco mais de ano, um pouco mais de ano. Quando começar, bom, 3 anos e meio se dá para o anticristo. Mas dos 3 anos e meio, pelo menos um ano e meio será suportável. Será... Muito demorado. Então, mas tudo isso já no meio a todo o sofrimento antes. Ainda temos um tempo a fim de que as condições para o aparecimento do anticristo, a sua apresentação, sejam implementadas, sobretudo a crise econômica e a guerra. O Daniel Corrard aqui, seria o Islã que vai nos perseguir? Não. O anticristo vai estar sobre todos, né? Sobre o Islã também, sobre todos. E o seu exército... Nós seremos perseguidos sobretudo pelos nossos próprios, né? Pelos nossos próprios. Eu acredito. O Islã já está nos perseguindo. Você já está. Então, para que nos resta um tempo? Mas é esse tempo aqui, cheio que nós estamos vivendo, desde o ano passado, cheio de tribulação. Vai crescendo mais, agora a crise econômica aqui, estão dizendo que já para este ano.
Estão dizendo os especialistas econômicos que será para este ano, máximo início do ano que vem. Então, para que se implemente isto, a fim de que a destruição da igreja e a reunião das religiões seja implementada. Também isso é preciso, Bergoglio tem pressa de fazer. Para que o anticristo seja apresentado, a destruição da igreja tem que estar mais completa e as religiões mais unidas já. Tá? Ele está trabalhando forte nisso. Tá? Mas também, a fim de que os eleitos se convençam de que estão no fim do mundo e fujam. E fujam. Atendam aquele convite de Jesus. E que Bento XVI fala magistralmente, ele fala em Jesus de Nazaré. Para que nós atendamos que estamos no fim. Porque o pessoal não está convencido. Falam. Ó, teclam. Mas na hora de fazer um refúgio, de se recolher para um refúgio, ninguém faz. A nossa casa, nós estamos oferecendo gente para vir morar conosco aqui, não vem. Estamos oferecendo, não vem gente morar aqui conosco. Rapazes e moças, não vem. Então, nos resta, ainda temos um tempo para que nós nos convençamos de que realmente precisamos fazer alguma coisa de concreto. Estamos no fim do mundo e precisamos nos precaver, precisamos fazer o nosso refúgio e façamos de fato. E vamos para ele, e vamos para lá. Deixemos a cidade, a vida moderna, já não será mais tão cômodo. Mas nós temos que fazer alguma coisa antes da grande crise. Porque a crise nos atingirá, a crise econômica. Se nós não conseguimos fazer agora, se agora nós não conseguimos fazer o nosso refúgio, como vamos fazer depois, em meio à crise econômica? Aqui o Cristiano, bom, enfim. Padre, fale sobre os aviões que jogam harp sobre o Blue Beam no céu. Blue Beam, sim. Tudo isso já está acontecendo, né? Mas isso tudo será para enganar, para criar a religião única, né? Para enganar os homens, para convencê-los de que o anticristo é o grande homem, né? E aqui o Cepon também pergunta assim... No banheiro? Quer ir no banheiro? Ai, só um pouquinho, só um minutinho. Ai, que amor, ela quer no banheiro. Contigo eu não vou nem pintada. Tudo isto está relacionado com os 10 segredos de Medjugorje? Com certeza. Os castigos todos. Escuta. Os castigos todos. Aviso, milagre, castigos todos. Tudo aí relacionado, com certeza. Mas então, eu queria falar algumas particularidades do julgamento final. Primeiro, deixe-me dizer dos 45 dias que eu não disse ainda. Queridos, aqui, depois dos 3 dias de trevas, o céu vai estar limpo. A Terra terá voltado para a sua órbita multissecular e a Terra estará limpa, não estará mais inquinada de... com coisas atômicas, como é que se diz? Radiação atômica, nada. Mas principalmente, preste atenção nisso, principalmente não estará mais inquinada de demônios. Os demônios estarão todos já recolhidos ao inferno, ao fim dos 3 dias de trevas. E esses 45 dias são justamente para nós que não vamos passar por purgatório, vivermos a penitência e a verdadeira fé, que nós não temos vivido, nós somos modernos também, estamos nesse mundão. Estamos nesse mundão perdido, afastado, apostatado de Deus. Esse mundo, nós estamos apostatados de Deus. Que coisa triste. Temos que dizer isso de nós mesmos. Sabe? Então, aí Jesus pode... Aí quando nós formos santos, 45 dias para isso. 45 dias. E não tiver mais almas no purgatório, nós tivermos rezado por todas... E tivermos sofrido... Sofrendo especialmente por saudades e vontade de que Jesus volte. Aí estaremos santos, nós estaremos santos, prontos para ir direto para o céu. Mas agora, então, eu queria falar algumas particularidades sobre o julgamento final. Seria... Só que o tempo já se esgotou, né? Então... Fica para a próxima live.
Não. É rapidinho. Vou resumir. Essas particularidades estão, sobretudo, são dadas, sobretudo, em Mateus 25 e 24, capítulos 25 e 24. Começar com o 25, o último, versículos 31 a 46, que é o julgamento universal. Julgamento universal. Para todos vigiará o critério da caridade. O que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Este é o critério. Tá? Mas eu nem confessava a Jesus, mas fizestes a um pequenininho, foi a mim que o fizestes. Tá? Mas eu nem era cristão, fizestes a um pequenininho, foi a mim que o fizestes. O julgamento para todos vigiará a caridade. Agora, para os pastores, o julgamento se baseará também na resposta por sua administração. Vejam 25, 14 e 30. Logo antes, né? A parábola dos talentos. Ali, os pastores responderão, cada um vai receber segundo a sua administração. Administrou bem uma cidade, receberá mais uma. Administrou bem 5, receberá outras 5. Aqui é sobretudo para os pastores, bispos e presbíteros. Bispos e presbíteros. Entre estes, claro, aqueles que são verdadeiros pastores, que têm cura de almas, né? Mas ali tem uma palavra muito grande, terrível, eu digo. O servo inútil. Olha para o tempo de hoje, o servo inútil é aquele bispo, é aquele padre, pastor de almas, que não fez o que devia ter feito. É um servo inútil. Este será lançado fora. A palavra é forte, hein? Lançado fora. Onde haverá ranger de dentes, né? Gritos e ranger de dentes. Tem também uma palavra final para os fiéis em geral, para os fiéis, não é para todos os homens, já falamos, né? 25, 1, 13, a parábola das 10 virgens. Né? 5 prudentes e 5... Né? Os fiéis, essa é a palavra para os fiéis. É preciso guardar o óleo da fé, fogo da religião da fé. Os fiéis, essa é a palavra para os fiéis. Mas também tem uma também que essa gostaria de ler, né? Essa gostaria de ler, que é para o mordomo, 24, 45, 51. A parábola do mordomo. Quem é o mordomo? Quem é o mordomo da casa de Deus? Quem é o mordomo da casa de Deus? Aqui também começa com uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Quem é? Bento 16, examina a tua consciência. Francisco, tu que usurpas. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Ele tinha todos os bens do seu Senhor aqui nas mãos, lá no céu. Olha que palavra bonita para os papas, hein? Ele o constituirá sobre todos os seus... Não será mais 5 cidades, ou uma, ou 2, não, todos os seus bens. Se aquele servo mau, versículo 48, se aquele servo mau, é no singular, hein? É no singular. Se aquele servo mau disser em seu coração, meu Senhor tarda, isto é, ele não vem mais. Ele não vem. Que esse negócio de Jesus vir? Isso é bobagem. Esse negócio da volta de Jesus, isso é bobagem. Sabe daqui tem 1 milênio ainda, tem mais 1000 anos. Isso é bobagem. Não se fale nisso, é bobagem. Vamos fazer pastoral. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu Senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber em companhia dos bebedores,
se mundanizou. Se mundanizou. Quantos? Mas aqui está falando de um. O Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Com certeza ele não espera nunca, né? Para ele será muito imprevisto e não espera, não quer. Ele o partirá ao meio. Ui. Ele, olha, Bergoglio, o que te espera. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este é o julgamento de Bergoglio. Este é o julgamento de Bergoglio, queridos. Tá? Qual é o fim das duas bestas? Isto é, a primeira besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta antipapa Jorge Mário Bergoglio. Apocalipse 19, 20 diz que serão lançados vivos no lago de fogo. Serão lançados vivos no lago de fogo. Por isso eu digo que nos 3 dias de trevas, talvez logo no início, coisa assim, o Vaticano inteiro, e agora já estão prevendo um grande vulcão, um grande vulcão, né? Aqueles grandes, debaixo pega pedação da Europa e debaixo do Vaticano. A terra vai se abrir e vai engolir o inteiro Vaticano, vai engolir o inteiro, e lá vão estar Bergoglio e o anticristo. Assim eles vão direto para o lago, lançados vivos no lago de fogo. E isso é Apocalipse 19, 20. E Apocalipse 20, 10 diz que ao encontro dos quais irá depois o diabo. Depois. Ao fim dos 3 dias. Quando todos os demônios forem tirados de sobre a terra. Ver eles? Nós vamos estar escondidos dentro de casa rezando. Ah, tá. Por favor. Mas estes aí então será o último, o diabo, Lúcifer, Satanás, que a Sagrada Escritura nem consegue descrever, hein? Lá no capítulo 12, não consegue, é tão terrível, não consegue nem descrever. Ele será lançado ao fogo. Bem, queridos, tem mais alguma pergunta? Tenho bastante perguntas, mas assim, seria bom responder depois, porque... Vamos rezar então o breviário? Tem até um ateu. Vamos rezar o breviário então agora? Para encerrar a noite? Fazemos de forma simples e não solene. Só avisa então que vai responder para todos eles. Então a gente vai responder, como estão dizendo, né? A gente vai responder oportunamente. Eu vou acessar aí e vou ver o que Calma aí que eu tenho uma pergunta. posso responder. Também tô olhando aqui. Tragam os breviários, vamos rezá-los? Vamos para a capela. Vamos para a capela. Mas vocês compraram? O quê? Esse daqui ou de velho pra você? Ai, cuidado com isso. Sim? Meu pai comprou. Vamos lá. Depois vamos jantar? Não. Brincadeira. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar as câmeras. Vamos rezar sem solenidade. Simplesmente simples. Isso, de forma bem simples. Tem muita gente não. Deus in adiutorium meu intende. Domino advante festina. Glória Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Sicut et principium et semper et in saecula saeculorum. Amém. Aleluia. Ilumina o Divino Espírito Santo a nossa consciência, para que conhecemos os pecados,
assim como nós temos cometido diante dos olhos de Deus. Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecados, pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nostrum, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat-nos ad vitam aeternam. Amém. Christe, qui splendor dies, noctis tenebras deteges, lucis cum incredilis luminiatis predicans, precamus sancti Domini, ac Deus nos custodias, sic nobis interretias, certas horas tribue, Somos sidantur oculi, quod semper a te vigilet, tuaque destra protegas, fidelis qui diligunta, defensor nostri aspice, insidiantes repribi, governatus famus, possam libertatus essa, site Christe extissimi, tibi patri gloria, o Espírito Paráclito, in sempiterna saecula. Amém. De dia e de noite, aleluia, aleluia, aleluia. Após clamamos o Senhor sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, e inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de males encontra minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contada entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. Quem mesmo se o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo de sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem e afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, o Senhor, sem cessar todo dia, minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso faria, poderiam as sombras erguer-se e No louvar-vos? sepulcro haverá quem vos cante o amor, e proclama entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição, minha prece se eleva até vós desde a aurora. E porque vós, Senhor, visitai e porque escondeis vossa face de mim? Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso favor reduziu-me ao nada. Um dia me cercam com as ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem e me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, Aleluia, aleluia. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor, nosso Deus. Manos tuas, Domini, comendo Espírito meu, aleluia, aleluia. Em manos tuas, Domini, comendo Espírito meu, aleluia, aleluia. Benedici-nos, Domini, Deus veritatis. Aleluia, aleluia. Glória a Patri, Teu Filho e Espírito Santo. Em manos tuas, Domini, comendo Espírito meu, aleluia, aleluia. Salva-nos, Domini, vigilantes, Custódio-nos dormientes, ut vigilemos com Cristo, e requiescamos em pace. Aleluia. Nunca admite servum tuum, Domini, segundo o verbo tuum in pace. Quia viderum teocli meis salutarem Quod tuum, parasti ante facem omnium populorum. lumina de revelazione gentium, et gloriam plebis tu Israel. Glória a Patri, Teu Filho e Espírito Santo. Sider principum et semper in saecula saeculorum. Amém. Salva-nos, Domini, Vigilantes, vigilantes, custódio-nos dormientes, ut vigilemos com Cristo,
enriqueçamos em parte. Aleluia. Oremos. Ai, ai. Ai, ai. O que estou fazendo, meu Deus do céu? Sim. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unirmos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova. Per Cristo, Domino nostro. Amém. Loc inquietum, fine perfectum, concedat nobis, Dominus omnipotens. Amém. Alma redemptoris mater, Mater, eterna celi porta manis et stella maris, suburi cadenti. Surgi qui curato popolo, tu queque luis natura mirante, tu santo genitori, virgo plus ac posterius, Gabrielis ancora sumis immudate, peccatorium miserere. Eu venho Nossa Senhora do Carmo. Ave Maria, graça pelo Dominus Tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora por nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça pelo Dominus Tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora por nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça pelo Dominus Tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e domine. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exulis Filii Eve, a te suspiramos, gementes et finques, in lacrima Ella levou, advocata nostra, e los tuos misericórdios oculos, a nos convertir, et Jesum, benedictus fructus ventris tui, nobis, Adontes, Virgo Maria. ora per nobis Santa Dei Ut Genetrix. dignificiamur promissionibus Christi. Amanhã, primeiro sábado do mês, do Imaculado Coração de Maria, dia de Santa Mônica. No introitus, vocês dizem, Beata Imaculata in via, vi ambulant in legge Domini. Santa Mônica. Ah, missa com 9. Avisa com nome. Mas eu já conheço, né? Já. É. Depois dos aleluias, specie tua et pulcritudine tua intende, prospere procede et regna. Agora, espécie. É o Depois dos aleluias. Ah, tá. Aqui. Espécie tua et pulcritudine tua intende, prospere procede et regna. Isto, depois do outro aleluia, propter veritate et mansuetudine et justitium et reducita te mirabiliter dextra tua. Aleluia. Propter veritatem et mansuetudinem et justitium et deducet te mirabiliter dextra tua. Dextra tua. Aleluia. Aleluia. Muito bem.
Então, voltamos amanhã às primeiras orações, 10 para as 5. Santa Missa cerca de 15 para as 7. Obrigado por terem estado conosco até agora. Uma boa noite, repouso e paz, fiquem com Deus. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Obrigado por sintonizar. Tchau! Deixa o like. Beijo pra todo mundo. Boa noite.